10 curiosidades que você não sabia sobre Pablo Escobar. Desvendando o rei da cocaína. Pablo Escobar. Um nome que ressoa com poder, violência e uma fortuna inimaginável construída sobre o tráfico de cocaína. Ele foi o líder do cartel de Medellín, um dos criminosos mais ricos e brutais da história, responsável por uma onda de terror que assolou a Colômbia. Sua vida é um conto de ascensão e queda, mas o que realmente sabemos sobre o homem por trás da figura lendária? Você tem certeza de que conhece todos os detalhes de El Patrón? Prepare-se para desvendar fatos surpreendentes e os mistérios que cercam a vida de Pablo Emílio Escobar Gaviria. Neste vídeo vamos mergulhar em 10 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre Pablo Escobar, revelando aspectos de sua origem humilde e sua crueldade, seus atos de benevolência e o verdadeiro custo de seu império. Prepare-se para uma perspectiva diferente sobre o rei da cocaína. Sua origem humilde e sonho de ser presidente. Ao contrário da imagem de riqueza e poder que o cercou, Pablo Escobar nasceu em uma família humilde em Rio Negro, Colômbia. Seu pai era fazendeiro e sua mãe professora. Desde cedo ele demonstrou ambição e um desejo por uma vida diferente. Uma das maiores ironias de sua história é que, antes de se tornar o maior narcotraficante do mundo, Escobar tinha um sonho surpreendente. Ele aspirava a ser presidente da Colômbia. Ele chegou a ser suplente no Congresso colombiano em 1982, usando sua fortuna ilícita para financiar campanhas e se aproximar da política. Esse desejo de legitimidade e poder político contrasta fortemente com os métodos brutais que ele empregava para construir seu império criminoso, revelando uma complexa dualidade em sua personalidade. 2. Ofereceu pagar a dívida externa da Colômbia. Em um dos atos mais audaciosos e inacreditáveis de sua vida, Pablo Escobar fez uma proposta chocante ao governo colombiano em 1980. Ele se ofereceu para pagar a dívida externa de seu país, que na época era de aproximadamente 10 bilhões de dólares. A oferta tinha um objetivo claro. Em troca, Escobar exigia que as leis de extradição para os Estados Unidos fossem revogadas. Ele temia ser enviado para enfrentar a justiça americana, onde suas conexões e seu dinheiro teriam menos poder. Embora a proposta tenha sido considerada ultrajante e prontamente recusada pelo governo, ela demonstra a magnitude da fortuna de Escobar e sua disposição de usar o dinheiro para negociar sua impunidade, mostrando o nível de ousadia e influência que ele havia alcançado. 3. Gastava milhões em elásticos para amarrar dinheiro. A quantidade de dinheiro que Pablo Escobar acumulou era tão gigantesca que ele enfrentava problemas peculiares para gerenciar sua fortuna. Estima-se que ele gastava cerca de 2.500 dólares por mês apenas em elásticos para amarrar os maços de notas que empilhava em esconderijos, armazéns e até em paredes de casas. Além disso, uma parte significativa de seu dinheiro era perdida ou destruída por ratos, umidade ou mofo, simplesmente porque havia mais notas do que ele podia gastar ou guardar de forma segura. Esse detalhe bizarro ilustra a dimensão inacreditável de sua riqueza ilícita e os desafios logísticos que vinham com ela, transformando-o em um dos homens mais ricos da história recente, mas com um dinheiro que literalmente era comido por roedores. 4. Era conhecido por atos de Robin Hood em Medellín. Apesar de ser um criminoso impiedoso, Pablo Escobar cultivou uma imagem de Robin Hood em alguns dos bairros mais pobres de Medellín. Ele financiava projetos sociais, construía casas, campos de futebol, escolas e hospitais, ganhando a simpatia de parte da população. Seu projeto mais famoso foi o bairro Medellín Sin Tugurios, Medellín Sem Favelas, onde construiu moradias dignas para famílias carentes. Ele também doava dinheiro, brinquedos e comida para comunidades pobres. Essa estratégia de caridade era um cálculo astuto para ganhar o apoio popular, tornando difícil para as autoridades locais agirem contra ele, já que era visto como um benfeitor por muitos. Essa dualidade entre o terror e a benevolência é uma das facetas mais intrigantes e controversas de Escobar. 5. Morreu exatamente um dia após seu aniversário. Pablo Escobar morreu em 2 de dezembro de 1993, um dia após completar 44 anos. Ele nasceu em 1º de dezembro de 1949. Essa coincidência de datas acrescenta um toque dramático ao final de sua vida, que já era repleta de eventos intensos e uma caçada implacável. Ele foi encurralado e morto pela polícia colombiana em um telhado em Medellín, após uma intensa perseguição. A morte de Escobar marcou o fim de uma era de terror para a Colômbia e simbolizou o fim do cartel de Medellín.
O fato de sua morte ter ocorrido tão perto de seu aniversário é um detalhe sombrio que muitas vezes é lembrado ao se contar sua história. 6. Tinha um zoológico particular em sua fazenda luxuosa. Entre os muitos símbolos da extravagância e do poder de Pablo Escobar, sua fazenda Hacienda Nápoles se destaca. Mais do que uma mansão, era um verdadeiro complexo de lazer que incluía um zoológico particular com animais exóticos importados ilegalmente de várias partes do mundo. Ele tinha hipopótamos, que hoje se reproduziram e se tornaram uma praga na Colômbia, elefantes, girafas, rinocerontes, zebras e outros animais selvagens. A Hacienda Nápoles era um parque temático particular, refletindo a megalomania de Escobar e seu desejo de viver uma vida sem limites ou regras. Hoje a propriedade foi transformada em um parque temático e de conservação, mas os hipopótamos de Escobar permanecem como um legado vivo e problemático de seu império. 7. Mandou construir sua própria prisão de luxo, La Catedral. Em um acordo inacreditável com o governo colombiano em 1991, Pablo Escobar se entregou às autoridades com uma condição. Seria preso em uma cadeia construída e controlada por ele mesmo. Essa prisão de luxo ficou conhecida como La Catedral. La Catedral era mais um resort do que uma prisão. Contava com campo de futebol, quadra de basquete, sauna, cachoeira artificial, bar e até mesmo telefone e televisão. Escobar recebia amigos, familiares e prostitutas, continuava a comandar seus negócios criminosos e até torturava e matava rivais lá dentro. Essa foi a prova máxima da impunidade de Escobar e de seu desrespeito pelas leis, mostrando o poder que ele exercia sobre o Estado colombiano. 8. Queimou $2 milhões para aquecer a filha. Uma das histórias mais emblemáticas e chocantes sobre a fortuna de Pablo Escobar e a vida em fuga é a de quando ele, supostamente, queimou cerca de $2 milhões em dinheiro vivo para aquecer sua filha. Durante um período em que estava escondido com sua família em uma das montanhas frias de Medellín, sua filha, Manuela, começou a sentir muito frio. Sem alternativas para aquecê-la e preocupado com sua saúde, Escobar não hesitou em usar maços de notas como lenha para acender uma fogueira. Essa anedota, contada por seu próprio filho, Juan Pablo Escobar, Sebastián Marroquín, ilustra a extravagância insana de sua riqueza e a prioridade que ele dava à sua família, mesmo em meio ao caos e à perseguição. 9. Foi responsável por milhares de mortes. Embora alguns o vejam como um Robin Hood, o legado de Pablo Escobar é inegavelmente manchado por uma violência sem precedentes. Ele foi o mandante de uma guerra brutal contra o Estado e seus rivais, sendo responsável direto ou indireto por milhares de mortes na Colômbia. Entre suas vítimas estão juízes, policiais, promotores, jornalistas, políticos e centenas de civis. Ele ordenou atentados à bomba em aviões, edifícios públicos e carros, semeando terror para intimidar e eliminar qualquer um que se opusesse a ele. A violência de Escobar deixou cicatrizes profundas na sociedade colombiana e o tornou um símbolo da barbárie do narcotráfico, um lembrete sombrio do custo humano de seu império. 10. Foi incluído na lista da Forbes dos homens mais ricos do mundo. Em seu auge, o poder e a riqueza de Pablo Escobar eram tão grandes que ele chegou a ser reconhecido globalmente pela revista Forbes, uma das publicações mais respeitadas sobre finanças e economia. De 1987 a 1993, Escobar foi incluído na famosa lista dos homens mais ricos do mundo. Em 1989, a Forbes estimou sua fortuna pessoal em $30 bilhões, o que, ajustado pela inflação, seria muito mais hoje. Esse reconhecimento oficial por uma revista de negócios séria sublinhou a escala sem precedentes de seu império de cocaína e seu impacto econômico, embora ilícito. Estar na lista da Forbes era a prova de que seu poder financeiro era inegável, mesmo que construído sobre um oceano de crimes. E aí estão 10 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre Pablo Escobar. Mergulhamos fundo na vida e nos segredos do rei da cocaína. Da sua origem humilde e o sonho de ser presidente à inacreditável oferta de pagar a dívida externa da Colômbia. Vimos sua fortuna ser gasta em elásticos, seus atos de Robin Hood, a coincidência de sua morte perto do aniversário e a extravagância de seu zoológico particular. Exploramos também sua prisão de luxo, o episódio da queima de milhões para aquecer a filha, o custo brutal de seu império em vidas humanas e o reconhecimento de sua fortuna pela Forbes. A figura de Pablo Escobar continua a gerar fascínio e repulsa, um símbolo complexo da era do narcotráfico. Sua história é um emaranhado de contradições.
um homem capaz da mais extrema violência e ao mesmo tempo, de gestos de generosidade, que o tornaram uma figura mista para a população. Esperamos que este vídeo tenha oferecido uma nova perspectiva e desvendado alguns dos mistérios que cercam Pablo Escobar, um personagem que para o bem e para o mal, deixou uma marca indelével na história da Colômbia e do mundo.